Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo das orações subordinadas. Aqui a gente vai estudar as orações subordinadas objetivas diretas e as objetivas indiretas, ok? Começaremos com as objetivas diretas. A oração subordinada substantiva objetiva direta é a oração subordinada com função de objeto direto. Muito rapidamente, a gente vai fazer uma revisão aqui sobre o que é o objeto direto. O objeto direto é o complemento que se liga ao verbo transitivo sem preposição. Ele se liga diretamente. Portanto, num objeto direto, consequentemente, também teremos um verbo transitivo direto. Ok? Neste caso aqui, Pedro viu Maria. Sabemos que esse verbo é transitivo, porque se nós quebrarmos esta oração bem aqui, ela ficará sem sentido. Pedro viu. Viu quem? Necessariamente temos que ter um complemento. Este complemento, Maria, se liga ao verbo sem o auxílio de nenhuma preposição. Que preposições são essas? De, para, com, até, a. Essas palavras são as preposições. Elas ligam palavras, ok? Então, se nós tivermos um objeto ligado a um verbo transitivo sem preposição, teremos aí um objeto direto. Se essa ligação for feita com o auxílio de uma preposição, teremos aí um objeto indireto. Tome muito cuidado quando você estiver analisando essa transitividade do verbo, porque se essa conexão for feita, for acompanhada, por exemplo, de uma classe gramatical que não seja preposição, ainda assim teremos um objeto direto. Por exemplo, Pedro viu Maria. Se tivéssemos, por exemplo, Pedro viu um carro azul, né? Um não é preposição. Pode ser artigo indefinido, ok? Pode ser numeral, mas não é preposição. Então fique ligado. A única classe gramatical que transforma o objeto em indireto é a preposição. Beleza? Bom, então aqui nas orações, no estudo das orações subordinadas, você verá que, em vez de uma palavra, nós teremos uma oração inteira exercendo a função de objeto direto. Ficará muito fácil se você compreender que, para conhecer, para classificar a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, você terá que atentar principalmente para o verbo. É o verbo que vai lhe dar a resposta. É ele que vai dizer se o complemento que virá depois de mim, verbo, deve vir com ou sem preposição. Isso ficará muito fácil nesses três exemplos que a gente vai ver aqui agora. Veja o primeiro. Os dados mostram que venceremos. Temos aqui a nossa oração subordinada, iniciada pela conjunção integrante que. Obviamente, você está vendo que não há entre o meu complemento e o meu verbo transitivo nenhuma preposição. Portanto, esta oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mais uma vez. Os dados mostram. Fazendo aquela análise que nós fizemos aqui. Os dados mostram. Se eu encerrar minha frase aqui, nós veremos que esta oração precisa de complemento. E este complemento é a própria oração subordinada. Esta oração subordinada está ligada ao verbo sem o auxílio de nenhuma preposição, apenas da conjunção integrante, que é a conjunção que introduz as orações subordinadas em sua maioria. Portanto, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Direta porque ela se liga ao verbo sem o auxílio de nenhuma preposição, ok? Vamos ver um segundo exemplo. Os eleitores esperam que a eleição seja limpa. Mais uma vez nós temos aqui. Os eleitores esperam. Quem espera, espera alguma coisa. E esta alguma coisa, neste caso, é essa própria oração aqui. Esta oração está ligada ao nosso verbo transitivo, que precisa de complemento, sem nenhuma preposição. Portanto, aí temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não se assuste com o termo, ok? Fique ligado apenas no último termo, que é o que vai fazer a diferenciação entre as várias orações subordinadas que estamos estudando e que ainda estudaremos, ok? Mais um exemplo. O palestrante explicou que não chegaria a tempo. Mais uma vez, nós temos aqui
um verbo transitivo e a própria oração como complemento desse verbo. Essa complementação se faz sem nenhuma preposição, portanto temos aqui um objeto direto. Um aluno no sala de 9º ano perguntou assim para mim: professor, como é que eu vou diferenciar esse tipo de oração da oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que faz a função de sujeito? Então, veja só, aqui você não tem como confundir, como imaginar que esta oração aqui está executando a ação verbal. O que foi que ele fez? Ele pensou assim: o que os dados mostram? Não é certo esse raciocínio. Por quê? Quem é que está mostrando alguma coisa? Os dados. Eis aqui o sujeito da oração. Quem é que está esperando alguma coisa? Os eleitores. Eis aqui o sujeito da oração. E quem é que explicou alguma coisa? O palestrante. Então, quando você estiver fazendo a sua análise na sua prova, você pode pensar da seguinte forma: vá por eliminação. Se o sujeito da frase já vier explícito, como nesses casos, então esta oração, logicamente, não será subjetiva. Ok, pessoal? Aí o segundo macete, dê uma olhadinha no verbo. Esse verbo é um verbo transitivo? Se esse verbo for transitivo, se ele precisar de complemento, necessariamente esse complemento se ligará ao verbo com ou sem preposição. Se ligou sem preposição, é objeto direto, portanto, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Acho que até aqui não vejo grande dificuldade de compreender os exemplos até agora citados, né? Então, vamos partir para as orações subordinadas, substantivas, objetivas e indiretas. O que são? Desculpa, lembrei de uma coisa interessante. Lembra daquele macetezinho do isso? Em todos esses três casos, você pode usar o macete do isso. Você pode substituir: os dados mostram isso. Os eleitores esperam isso. O palestrante explicou isso. Ok? Então, nos três casos, você pode substituir a oração subordinada por isso, e aí você terá uma diminuição do teu campo visual. Ficará mais fácil de você perceber que entre este isso e o nosso verbo transitivo não há nenhuma preposição, portanto, aí teremos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ok? Mais uma vez repetindo, para você classificar, para você compreender, identificar, melhor dizendo, as orações subordinadas objetivas, diretas ou indiretas, é necessário que você exclua logo a possibilidade dela ser subjetiva. É só prestar atenção em quem é que está executando a ação verbal. Neste caso aqui, quem está executando a ação verbal está aqui na oração, explícito, né? Para você ver, portanto, estas orações não serão subjetivas. Segundo passo, dê uma olhadinha nos verbos, ok? Nos verbos ou nas palavras que antecedem as orações subordinadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você terá acesso aqui nesses vídeos ao estudo das orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. E aí eu já lhe adianto, se você estiver bem ligado aqui no nosso raciocínio, você compreenderá isso. Os objetos diretos ou indiretos completam o sentido de um verbo. As completivas nominais completarão os sentidos de nomes, de um substantivo, né? Enfim, só não completa sentido de verbo. Então aí você já vai poder fazer uma diferenciação. Então qual é o segredo? Sempre identificar a palavra que está imediatamente antes da nossa oração subordinada que a gente está sendo encarregado de classificar. Beleza? Então é isso. Os dados mostram isso. Mostram o que? Isso. Há alguma preposição? Não. Em nenhum dos três casos há preposição. Portanto, nos três casos, nós temos orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Beleza? Vamos para cá agora estudar as orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. O que são? Orações subordinadas com função de objeto indireto. Ok? Então, trouxe aqui um caso para você fazer uma pequena análise e uma pequena revisão sobre a transitividade do verbo.
Pedro necessita, se eu cancelar a minha frase bem aqui, se eu terminar a minha frase bem aqui, ela não terá sentido. Quem necessita de alguma coisa. Então, logo vemos que o verbo é transitivo, ele precisa de complemento. E eis aqui o complemento. Pedro precisa de dinheiro. Ora, nós vemos que a conexão do objeto com o verbo se dá através de uma preposição. Portanto, aqui nós temos um objeto indireto. Bom, você verá aqui nos casos que essa função de objeto indireto será exercida por uma oração subordinada. Ficará bem fácil de você compreender, ok? Vamos lá. Maria lembrava de que precisaria sair. João insistia em que o dinheiro fosse devolvido e o jovem aspira a que o escolham para o time. Temos aqui 3 orações e vamos trabalhar por eliminação. Essas orações podem ser subjetivas? Essas orações podem ter função de sujeito? Depende. Se essas orações estiverem exercendo a ação verbal, aí nós teremos orações subjetivas. Elas não exercem ação verbal. Quem lembra de alguma coisa é a Maria. Quem insiste em alguma coisa é o João. E quem aspira a alguma coisa é o jovem. Portanto, aqui estão os sujeitos das orações. Estas orações, elas completam o sentido do verbo. Portanto, são orações objetivas. Cabe a nós agora verificarmos se essa objetividade, se essa complementação, se essa ligação do objeto se dá com o verbo através de preposição, com a ajuda de preposição. Se isso acontecer, teremos 3 orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. Como você é muito inteligente, você já deve ter percebido que nos 3 casos nós temos sim o auxílio de preposições. Maria lembrava de que precisaria sair. Preposição, oração subordinada, substantivo, objetivo, indireto. João insistia em que o dinheiro fosse devolvido. Auxílio de preposição, oração subordinada, substantivo, objetivo, indireta. E por fim, o jovem aspira a que o escolham para o time. Muito cuidado, isso aqui não é artigo. O artigo, a partícula a na função de artigo aponta um substantivo, ok? Aqui ela não está apontando nenhum substantivo, então nós teremos que isso aqui, na verdade, é uma preposição, ela liga essas 2 palavras aqui, ok? Então, nos 3 casos, nós temos orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas, beleza? Se usarmos aqui o nosso tal macete, Maria lembrava disso. Você vê que necessariamente há uma mudança no isso, né? João insistia nisso. Até agora você viu que sempre não havia mudanças no isso, era isso, isso, isso. Mas aqui necessariamente você tem uma mudança, né? O jovem aspira a isso. A preposição é tão forte que você não pode, em nenhum dos 3 casos, incluir esse nosso bizu sem uma modificação. Beleza, pessoal? Então chegamos ao fim com o nosso estudo das orações subordinadas, substantivos, objetivas, diretas e indiretas. Já estudamos no vídeo anterior as subjetivas. Eu espero agora que você pegue os exemplos, vá estudar com o seu livro, tire suas dúvidas na sala de aula e qualquer dúvida, qualquer sugestão ou até mesmo reclamação de que você não entendeu alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que a gente está aqui para melhorar ainda mais com o seu auxílio. Muito boa sorte, fique com Deus e até o próximo vídeo, no qual estudaremos provavelmente as completivas nominais e, se der tempo, a gente já encerra o nosso estudo das subordinadas, ok? Muito obrigado e até a próxima.